Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre o impacto da pós-verdade no contexto político e jornalístico. Para falar deste assunto, o nosso convidado é o professor de jornalismo, professor aposentado da UFSC, Nilson Lage. Bom, no bloco anterior, a gente começou aqui fazendo uma reflexão sobre esta ideia da pós-verdade. É um assunto que ia exigir aqui muito mais tempo para a gente desdobrar, até porque se existe uma pós-verdade, nós vamos falar de uma verdade, né? Mas a gente, como o tempo é curto, vamos tentar aqui fazer uns exemplos para deixar claro o que é essa pós-verdade nesse contexto atual. Professor Lage, quando a gente estava falando no bloco anterior sobre essa pós-verdade que está lá na política, que está no jornalismo, e a gente estava falando dessa questão de uma mentira ou de uma verdade construída, né? Eu me veio aqui, pensei a respeito daquela informação sobre a tal carne podre que espalhou aquela notícia, né? Que a carne do Brasil não estava em condições de ser comercializada por o exterior. Este é um exemplo de uma pós-verdade? Olha, vamos situar essa questão da carne podre no contexto. Uhum. Todo o processo de combate à corrupção, todo o mecanismo de combate à corrupção que tem sido feito no Brasil, ele deve ser apreciado por vários aspectos. Um deles é as consequências. Uhum. Ao combater, ou nominalmente combater a corrupção, você praticamente destruiu ou liquidou a grande parte da Petrobras, uhum. Demoliu toda a política de desenvolvimento de portos e de construção naval e de tecnologia marítima, alicerçada em projetos de pesquisa altíssimos, feitos sobretudo pela COP do Rio de Janeiro, com a CEMPES, o Centro de Pesquisa da Petrobras, departamentos enormes de engenharia naval, construíram tecnologia própria, robôs que vão a 6 mil metros de profundidade, guiados com inteligência artificial, uma coisa sofisticadíssima que se fez no Brasil. Isso foi tudo praticamente liquidado, porque agora a Petrobras é uma empresa que tem um limite muito grande de atuação. Ela tinha um valor, o valor dela era as reservas que ela dispunha. Ela está oferecendo reservas a preço vil, praticamente dando os fatias das reservas a companhias estrangeiras. Bom, isso é um aspecto. A maior empresa, a grande tecnologia brasileira desenvolvida foi a tecnologia de construção civil. Uhum. E começou com a construção da barragem Paulo Afonso e prosseguiu com a construção de todas as outras hidrelétricas brasileiras que foram construídas pela engenharia brasileira. No perfil, da denúncia de corrupção, liquidaram-se todas as grandes empresas, todas elas estão profundamente abaladas. Tá? Uhum. E essas empresas tinham um papel, porque elas eram, além do número de empregos que gera, da riqueza, etc., elas eram a imagem do Brasil, da penetração do Brasil na África e dos países vizinhos da América do Sul. Uhum. No sentido de construir um mercado para produtos e de estabelecer em suma, uma área de influência. Né? Uma coisa que custou muito caro, porque essa engenharia de construção civil começou a ser construída em 50. E a política externa começou com Jânio Quadros em 61. Foi mantida por todos os governos até agora, até esse. Uhum. Esse acabou. Uhum. Esse liquidou com isso. Bom, então, todos esses eventos, eles têm uma consequência que é um abalo para o país. Uhum. É uma demolição do país, uma demolição de estruturas existentes no país. O problema é saber até que ponto isso é voluntário. Até que ponto isso acontece como consequência ou até que ponto isso acontece como intenção. Porque esse exemplo da carne podre é um... Não, se um policial descobre, faz uma denúncia dessas, convoca uma coletiva de imprensa, faz uma denúncia dessas,
se a imprensa publica essa denúncia sem nenhum tipo de verificação, de contestação, porque recebe automaticamente. Com isso, demole o comércio exterior do país. O que teria acontecido, no mínimo, com esse policial? Pois é. Qual é a punição? Que ele causou um problema, um prejuízo, não, causou né? O prejuízo que se causa ao país com essas coisas, porque isso aí não é um prejuízo ao país, é um prejuízo físico para as pessoas. Isso, a pecuária brasileira, além da questão do boi, ela sustenta uma indústria de frigoríficos e de processamento. O sujeito tem uma sadia. Sim. Uma indústria e uma tecnologia, porque o frango é um produto tecnológico. O frango não é uma galinha, é um produto tecnológico. O frango é um produto cuja maturidade é medida por programa de computador. Ele é alimentado com uma determinada ração, num determinado prazo, para ele ser abatido. Você consegue fazer um frango para abatimento em menos de 2 meses? É um produto mesmo. É um produto, é uma coisa industrial, uma coisa produzida em série. E é assim que se alimenta o mundo. O sonho da alimentação natural é brincadeira. Na verdade, se alimenta o mundo com isso. Não tem como ser diferente, né? Professor, pela expansão da população. Professor, a imprensa é o quarto poder? A imprensa, ela foi o quarto poder. Não é mais. Ela hoje é simplesmente um tambor em que se bate, em que eles batem as mensagens, porque as redações foram muito empobrecidas, estão muito reduzidas. A área de muito pouca coisa num veículo é produzido pelo próprio veículo. Ele, na verdade, recebe quase tudo e reprocessa. A possibilidade de checagem da informação, eles falam, checamos coisa nenhuma. A possibilidade de checagem é muito pequena. Essa informação já vem pronta, né? Vem pronta e quando você procura confirmar, você vai falar com uma fonte profissional que vai te falar profissionalmente dizendo o que interessa a ela. E as pessoas ouvidas são sempre de uma lista de pessoas que você sabe o que vão dizer. Você ouve os economistas de banco. Todos os economistas ouvidos da empresa brasileira são ligados a bancos. E as fontes dos jornalistas... empregados de bancos. E as fontes dos jornalistas econômicos são ligados ali. Isso foi feito um trabalho grande para isso. Um trabalho de relações públicas muito grande. Me forneceram uma porção de cursos, exatamente para formar esses jornalistas que pensam como bancários. Né? Porque o poder hoje é muito exercido por pessoas que não têm mais relação com a produção, elas têm relação com o dinheiro. E a coisa está tão deslavada nesse sentido que a jornalista Mara Luque, que estava lá na Globo dando dicas de como trabalhar as finanças domésticas e tal, ela foi trabalhar num banco, ela saiu do sistema Globo e foi para... Não, eles são ligados a bancos direto e arrogância, né? Porque o jornalismo... O jornalista não é um entendido, o jornalista é um intermediário. Você aparece, o sujeito vai te dar aulas de economia, e economia é uma coisa complexa. E qualquer fenômeno econômico pode ser visto de várias perspectivas, você só vê de uma. Você não vê das outras perspectivas. A economia, ela tem um fato econômico, ele pode ser visto na perspectiva, primeiro da perspectiva do empresário, segundo da perspectiva da população. Segundo, da perspectiva do cara que produz, da perspectiva do sujeito que financia. Que são diferentes. Hoje o mundo é controlado pelo financiamento. E as pessoas que controlam o mundo só entendem de dinheiro. Então o sujeito investe numa fábrica vamos supor, de geladeiras, ou numa criação de porcos, ou investe num tráfico de drogas. Quanto dá lucro, com a margem do lucro e a segurança, aquilo é calculado. Então ele pega uma parte do dinheiro e coloca em ferrovia na Suíça, que é algo que não tem risco nenhum, o lucro é mínimo. Outra parte ele bota em tráfico de pessoas, que tem um lucro gigantesco, mas o risco é imenso. E por aí ele vai gerindo. Quer dizer, não tem nenhuma preocupação ética com a produção. O problema dele é dinheiro. Isso aí é uma casta que se criou e que controla a imprensa. A imprensa mundial hoje é controlada pelo Murdoch, pelo Soros,
pelo Bezos, que é o dono da Amazon, que são o Washington Post, e pelos bancos que financiam a imprensa. Porque a imprensa hoje é deficitária, ela é financiada. Ela recebe dinheiro a fundo perdido, não tem jeito. Professor, para a gente fechar aqui a nossa conversa, o modelo de jornalismo, sobretudo no Brasil, que vinha sendo adotado até então, ele está em transformação? Ele está entrando por um outro ciclo? Se degradou. Primeiro porque a parte central do jornalismo era a informação. Hoje é a opinião. Hoje o jornalismo é feito por colunistas. E quando o jornal quer dizer que é independente, ele coloca 2 ou 3 colunistas. Pega 2 ou 3 colunistas de esquerda, bota lá. Assim, entre profissionais. Pega o Bernardo, o Stab, pega umas pessoas que tem, coloca ali 2 ou 3, mas a massa de opinião é outra. Isso aí o jornal é baseado em opinião, ele não é, e é editado com opinião. As manchetes são fortemente opinativas e fortemente parciais. E seguem estratégias. Por exemplo, um dia aparece uma denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República envolvendo 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Na mesma hora, pega uma denúncia antiga sobre corrupção nas Olimpíadas e eles fazem uma blitz. E essa blitz vai dar manchete para esconder outra informação. A informação que incomoda, ela vai para paz, ela morre rápido, ela não se dura. A outra permanece, entendeu? É um jogo, isso é jogo inteiramente político, não tem nada a ver com a informação. Evidentemente, uma denúncia contra a mídia é muito mais importante do que a história da Olimpíada. Professor Nilson, eu quero agradecer a sua presença aqui. É uma conversa que a gente, obviamente, teria que desdobrar em muito mais tempo, até pelo conhecimento que o senhor tem e a vivência que o senhor tem na área de jornalismo. Mas, de qualquer sorte, eu quero agradecer esse momento que o senhor esteve aqui no Cidadania em Debate. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do professor de jornalismo aposentado da UFSC, Nilson Lage, que falou sobre pós-verdade. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.